Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos com muita alegria mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Queremos nesta manhã compartilhar um versículo que se encontra em Atos, no capítulo 4, versículo de número 12, que nos diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus, que versículo abençoado, que de fato fortalece a nossa compreensão de que tudo vem por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ontem nós comemoramos uma data muito importante do calendário cristão, o dia da Reforma Protestante. Interessante trazermos à nossa memória um pouco dessa história, porque na realidade a Reforma Protestante foi o início de um novo tempo para a vida da Igreja Protestante. Esta Reforma Protestante foi um movimento religioso no século XVI que teve como precursor aquele que de fato realizou, aquele que de fato se movimentou, não concordando com o que acontecia na época com a igreja, uma reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero, reformador, ele trouxe algumas inquietações à igreja existente na época, e ele então resolveu estabelecer uma nova forma de interpretação e vivência cristã. Ele estabeleceu 95 teses que declaravam uma maneira correta de ver a igreja. Como, por exemplo, ele fez as 5 solas: só a Escritura, só a fé, né? só Deus de toda a glória, né? Somente a graça e somente Cristo. Na realidade, o Martinho Lutero estava reafirmando de que a igreja precisava entender que o único que poderia de fato dar uma nova história ao povo chama-se Jesus Cristo. Por isso, uma das grandes solas é Solos Christus, somente Cristo pode de fato mudar a história e dar um novo caminho à humanidade. Então, um dos itens da reforma é reafirmar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é importante para nós reafirmarmos isto, porque sem Jesus a igreja não tem fundamento. Jesus, ele é a rocha, é o fundamento da igreja. Por intermédio dele, nós alcançamos a salvação. Por intermédio de Jesus, nós alcançamos a libertação. E é ele, tão somente ele, porque foi ele quem se entregou na cruz por mim e por você, que pode de fato estabelecer um novo tempo e uma nova história. Ao reafirmarmos na reforma a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, de fato nós reafirmamos uma doutrina essencial, ou reafirmamos a doutrina fundamental e essencial da fé cristã. Porque Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Ele mesmo edificou a igreja. A igreja só tem fundamento, ela só existe por causa do Senhor e Salvador Jesus, né? Edificar a igreja sobre outro fundamento senão o Senhor Jesus é de fato construir um desastre. Reafirmar que Jesus Cristo, ele é essencial para a fé cristã, ele é o fundamento, é também entender que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Significa de que a igreja, ela é conduzida, ela é direcionada pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É ele quem governa a igreja e leva a igreja para a eternidade. Na reforma, ao reafirmarmos a nossa fé em Cristo Jesus,
nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente através dele a nossa oração será alcançada nos céus, será acolhida pelo nosso Deus. Ele é o único mediador, ele é o único intermediário, é aquele que intercede por nós. Lá em 1 Timóteo 2,5 nos diz de que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Na realidade, Jesus é o caminho para o céu, é a porta do céu, o único que nos leva até ao Pai. A reforma também nos faz entender que Jesus, ele é o único Salvador. Só há salvação em Cristo Jesus, não é o homem. Vivemos um momento onde o homem se acha, há muitas igrejas que seguem homens, pessoas, esquecem que só Jesus traz a salvação. Jesus é o único Salvador. Uma igreja que não entende isso, certamente será fadada à destruição. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o Salvador, é aquele que nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Somente em Jesus nós alcançamos salvação. Por fim, entender que Jesus, ele é o fundamento da igreja, ele é a rocha da igreja, é o cabeça da igreja, é o intermediador entre nós e Deus. Significa de que ele é o único que pode proteger a igreja. Ele mesmo diz: eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o edificador da igreja, a igreja, que é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. É importante, irmãos e irmãs, entender que somente Jesus, somente ele nos concede vitória, somente ele nos faz prevalecer em função das dificuldades da vida. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor nosso Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, a igreja nesse dia é chamada a uma reflexão. Eu e você, como igreja, somos chamados a uma reflexão. Jesus Cristo tem sido de fato o nosso Senhor, ele tem sido aquele que tem sustentado a nossa vida, ele é aquele que tem de fato nos conduzido em todo o momento. Que nesta manhã, amado irmão e irmã, você se fortaleça em Cristo Jesus, você entenda que ele é o teu Senhor, e se ele for o teu Senhor, você terá uma vida diferente, uma vida tremendamente abençoada, uma vida tremendamente vitoriosa. Na reforma, a igreja reafirma que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador, é o único mediador, é o único libertador. Conforme Atos assim nos afirma, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que o Senhor, nesta manhã, te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove a tua esperança e lhe dê vida e vida abundante. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta manhã. Ó Deus, obrigado porque, por intermédio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos vida e vida abundante. Nesta manhã, meu Pai, nós queremos reafirmar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Abençoe cada vida, Deus amado, entre em cada coração
e conceda a cada coração nesta manhã a renovação da alegria e da esperança e um dia tremendamente abençoado. Eu oro assim, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia e uma semana tremendamente abençoada em o nome de Jesus. Amém.